Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui novamente, né? E provavelmente iremos nos ver muitas outras, atendendo aí a essa reestruturação pela qual a casa, a nossa casa querida passa, né? Está passando. E é necessário que se faça realmente para poder ter algo, né, mais sólido, mais estável, mais eficiente, né, a oferecer àqueles que necessitam. Então, o propósito realmente desses encontros que a gente vai estar aqui fazendo é para que a gente faça, né, uma reciclagem de tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida e que vai se sendo, né, superpostos, sobrepostos por outras informações que vão chegando, e aí, como a gente precisa realmente estar dentro desse trabalho com eficiência, com atualizados, né, nos cuidando e cuidando dos nossos amigos e semelhantes, então nós vamos aqui, né, de um modo assim, a relembrar para aqueles que já sabem. E para quem não, uma forma de despertar, de aprender, né? Despertar curiosidade e buscar algo que possa melhorar, então, a qualidade aí do trabalho, que executa, é claro. Então, nós falamos no encontro passado sobre o passe, né? Assim, a função, as propriedades, bem num sentido bem geral. E hoje a gente fala, então, relembrando o que é o passe. É uma transfusão, né, de fluidos de um ser para o outro. E Emmanuel nos diz que é o seguinte, ele o define como uma transfusão de energias fisiopsíquicas, equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos e compara a sua ação lá do antibiótico e da asepsia. Então a gente vê a importância, né, desse trabalho que a gente faz. E os passes podem ser individuais, né? Quando as aplicações são direcionadas, são feitas a cada indivíduo, como também ele muito eficiente, ele pode ser aplicado no coletivo quando o número de passistas não é suficiente para atender, né, todos os necessitados ali, os frequentadores, né, individualmente. Então lança-se mão desse recurso como uma medida de emergência. Não há necessidade de incorporação, né, de espíritos para aplicação de passes. Absolutamente, não há. Não é uma consulta, não é tratamento, a cura que você vai, né, fazer um diálogo ali com a pessoa. Então, não há necessidade de incorporações durante a aplicação do passe. É claro, salvo em algum caso especial, né? Então, prevalece aqui exatamente a natureza, qualidade e judiciosidade da aplicação dos fluidos posto em movimento, né? Postos em movimento nos dois planos, porque não é só o plano físico, tem, né, o plano espiritual. Então, em trabalhos bem organizados, com equipes bem preparadas, bem, né, no alto preparo, né, os passes se realizam completamente realmente sem incorporação. Então, no plano espiritual, como que processa tudo isso? O ambiente ele é preparado previamente, né, ficando de uma forma assim bem luminosa, né, saturado de fluidos curadores, desculpem, quase sempre coloridos, né? Porque a gente sabe das frequências, né? Através do comprimento de onda que elas emitem, são ondas frequenciais que acabam trazendo para nós cores, e essas cores são curativas também. Então, por exemplo, sempre vem cores verdes, cores azuis,
né? E os operadores secundam e reforçam aí com fluidos próprios ou energias do seu ambiente, cósmicas ou naturais. Então, as aplicações a serem feitas pelos médiums, conforme se tornem necessárias, suprindo sempre as faltas porventura existentes. Então, esses fluidos são projetados através dos médiuns ou diretamente sobre os doentes, a pessoa, o paciente, enfim. Isso no plano espiritual. No plano material, num ambiente já saturado pelos fluidos curadores, os médios então aplicam sobre o doente uma gama, né, um quantum formado aí pelos seus próprios fluidos, mais as energias captadas pelas mãos, né, mais as recebidas aí que a gente capta pelos chakras das mãos, sobretudo o chakra esplênico, né, que é um chakra que ele é receptor e distribuidor, mais os fluidos e as energias transmitidas pelos operadores espirituais. Então a gente vê que é um conjunto, né? Por isso a terapêutica do passe ela é tão importante, tão eficiente e que promove instantaneamente um bem-estar, né, naquele que recebe, quando esses dois planos se unem para promover isso. Agora, o espiritual normalmente já está bem preparado, já está bem organizado, né? Porque os guias, os trabalhadores, médicos, enfermeiros e toda a equipe, ela se antecede, se antecipa e muito para vir para casa para fazer o saneamento, a asepsia daquele ambiente, né? Já promovendo os fluidos, impregnando o local de fluidos bons e curadores. Então, cabe ao médium, ao passista, ser e estar merecedor de ser um canal nesse momento, né? Então, o passe, a gente sabe que muitas pessoas apenas estendem as mãos e ali processa essa transfusão, essa energia de doação. Mas nós sabemos o seguinte, através de estudos, está aí à disposição de quem queira, de quem esteja aberto para essa pesquisa, que nós, uma vez energia, uma vez que temos a aura e os 7 corpos, as 7 dimensões, né? Tudo que em algum momento a gente pode até abrir um pouco mais sobre essa questão. E nesse momento que nós estamos ou recebendo só externamente, que na verdade a gente sabe que não recebe só externo, há uma abertura interna para a gente captar as energias deletérias, então nós estamos com o nosso campo impregnado. Então, através da união do plano espiritual, plano material, da nossa intenção, da nossa vontade, da nossa boa vontade, da nossa concentração, que desenvolve todo um conjunto ali, a gente promove o quê? A dispersão, limpeza da aura do receptor. E em outro momento, a fase da doação. Então, a gente promove uma limpeza, né? Realmente nós estamos fazendo uma varredura e logo em seguida nós fazemos a doação. Por quê? É aquela velha história. Vestir uma roupa limpa num corpo sujo. Automaticamente aquela roupa vai se sujar ao contato com aquela situação ali. Então, é muito importante que a gente promova primeiro a limpeza e sempre começar com essa limpeza, com essa dispersão, né? Desse campo fluídico do paciente ou do receptor, procurando te retirar ali, fazer uma faxina, uma varredura dos fluidos, esses fluidos deletéricos que o envolvam, para logo em seguida a parte da doação. Então, é muito importante numa casa que haja uma padronização do passe. Por quê? Porque a gente sabe, a gente que já vem frequentando há muitos e muitos e muitos anos, já viu um pouquinho
várias coisas, a gente percebe o seguinte, que cada pessoa aplica passe de um jeito. Então, é importante que todos possam ter um padrão. Não importa se o seu guia é esse ou aquele, a maneira como você vai orar internamente, a maneira como você se dirige, se conecta, se concentra, não é isso. Cada um tem lá a sua particularidade e é importante que isso seja mantido, porque cada um encontra um caminho, né, uma forma de fazer esse religar aí nesse momento para levar o benefício para alguém. Mas é importante porque se um movimenta muito a mão, o outro movimenta pouco, para quem está vendo, infelizmente, o vulgo, que não tem o conhecimento, que não sabe, é que nós não estamos julgando, muito pelo contrário. A gente está procurando esclarecer, né, dentro daquilo que a gente recebeu e tem esse conhecimento. A gente tem visto assim, a pessoa olha quanto mais movimentos com os braços e pulsos e não sei tantas coisas que podem acontecer ali, mais chama atenção do receptor, da assistência e os leva a achar que aquele passe é melhor do que aquele outro, que ficou só com a mão menos movimentosa, menos em círculos. Então, é importante, né, que a gente possa padronizar, todos possam, né, fazer aplicações mais ou menos dentro de um modelo, de uma técnica, porque na verdade o passe é uma técnica externa, porém, por detrás dele existe todo um véu aí de envolvimento, né, interno que a gente precisa promover. Então, sempre que a casa espírita mantém um serviço de passe à disposição aí dos frequentadores, recomenda-se, é recomendável, né, que se adote uma certa padronização com respeito à sistemática em uso que deve ser pelos passistas. Ela não deve ser rígida, a gente tem sempre que lembrar que não pode ter rigidez nessa padronização, não é bem assim. Tem que ser assim e não se pode ser de outra forma. Ela deve limitar-se a estabelecer certa uniformidade quanto às técnicas e atitudes adotadas. Por quê? Para procurar dessa forma garantir a qualidade e a pureza do serviço. Além, né, do que? Evitar o surgimento de termos, né, de comparação com respeito ao desempenho aí dos companheiros da equipe. Então, estas comparações são sempre extremamente prejudiciais ao grupo, ao paciente e à instituição. Então, quando há uma padronização, por que muitas casas, inclusive, eles adotam uma camiseta branca, azul? Não é o caso. Para existir um padrão, porque evita que a pessoa vá, né? Nós vamos até ver isso aqui, muito assim ou muito assado, né? Nós vamos ver a parte do vestuário. Por isso que às vezes padronizam uma camiseta. Eu já vi, todos nós conhecemos casas que adotaram, justamente para que o trabalhador se iguale. É uma forma de mostrar no externo esse padrão, né? Não tem ninguém mais bem vestido nem mal vestido. Então, uma outra coisa muito, muito, muito importante, que é o autopasse, né? O autopasse, ele, ao iniciar e ao concluir a aplicação de passes nos outros, é importante que o passista possa proceder à limpeza do seu próprio envoltório fluídico, através do que se chama autopasse. Né? É uma modalidade muito útil, eu falo por utilizar, né? O nosso grupo de estudo, que nós tínhamos às terças, todos os dias, né, nós nos encontrávamos na casa, ao entrar já faziam seu autopasse, não precisava que ninguém fosse até eles fazer uma aplicação.
eles já estavam tomando consciência da sua responsabilidade quanto a eles mesmos e quanto ao ambiente onde eles estavam chegando. Então, eles promoviam o autopasse lá na entrada, eles mesmos, para poder entrar no grupo, naquela egrégora que nós estávamos formando para o estudo da noite. É claro que o frequentador não tem esse conhecimento, mas o passista, o trabalhador, ele tem. Então, é uma forma, né, o autopasse, de nós limparmos, né, recarregarmos aí as energias dos nossos plexos e centros de força, né? Um momento a gente pode falar desses centros de força, porque é através deles que a energia entra e é através deles que a energia se movimenta externamente, né? Para evitar que o paciente, o receptor, possa inadvertidamente, por nossa culpa, receber energias não tão boas naquele momento. Então, mesmo durante o andamento do trabalho do passe, pode-se e deve-se recorrer ao autopasse e quando se percebe aí algum sinal de desarmonização. Então, é aquele momento que a gente se conecta, aquele momento que a gente faz nosso alinhamento. Então, ao chegar, podemos fazer e ao encerrar, podemos fazer. Então, é uma terapêutica, porque nós também precisamos, não é? Então, quando eu creio que a maioria, né, dos companheiros conhecem o autopasse, porque uma vez que nós somos seres energéticos, somos feixes de energia e captamos através da ação, do pensamento, do sentimento, a gente muda, a gente transforma. Naquele momento em que eu me conecto, eu mudo toda a minha estrutura, a minha fisiologia espiritual ali, molecular, celular, da mesma forma que eu vou estar promovendo, né, no outro. É claro que vai envolver outros fatores aí que a gente vai ver com relação ao outro, mas eu me responsabilizo naquele momento por mim mesmo. Então, fica uma recomendação, uma sugestão, na verdade, que a gente pratique mais o autopasse. E ele pode ser feito em qualquer lugar, né? Se eu estou no trabalho, uma energia que não é legal, um ambiente que está pesado, está denso, preciso manter o meu equilíbrio. Então, eu me recorro a um local, uma sala, um banheiro, se em último recurso, e faço ali o autopasse, buscando reequilibrar, o eixar, né, os meus centros de forma a estar alinhados para ações, para decisões, para o convívio. Então, a gente pode recorrer sempre. É uma terapêutica infalível. Eu tenho certeza que quem faz não vai concordar comigo, certo? Então, meus amigos, vou parar por aqui, né? Gostaríamos de estender bem mais, mas nós precisamos respeitar também o tempo depois para o envio, para o envio desses encontros, torna-se um pouco cansativo, né? Às vezes, para vocês que estão aí, né? Mas a gente vai fazer vários encontros mais curtos, mas sempre trazendo uma sequência até o final da nossa apostila aqui. Então, eu quero agradecer a todos mais uma vez e voltamos daqui a pouco. Podemos falar daqui a pouco porque está tudo passando tão rápido, né? Nós estamos aí numa proximidade de tempo das moléculas de uma forma que os lapsos temporais eles encurtaram tanto que a gente não está se dando conta muito bem, né? Então a gente pode falar que até daqui a pouco. Fiquem com Deus.